Então tá, minhas amigas. Vamos lá, né? Vamos começar nosso encontro de hoje. Depois desse banho de energia, de vibrações positivas, né? Que a Patrícia... Eu falei para a Patrícia em box, né? Já falei isso várias vezes para ela, que ela me dá um monte de exemplos, de ensinamentos que, olha, é um negócio, é um barato. Ela vai dizer que não, porque ela é humilde, mas é sim, é sim, é sim. É um barato, é um barato. Ter a amizade dela, ter a amizade de todos vocês é um negócio espetacular, é energia total o tempo todo. Então tá, né? Vamos lá. Hoje, turma, vamos falar sobre o capítulo Pegadas Ecológicas do livro do Trigueiro, já devidamente revisado, né? Com a edição atual. A gente vai trocar uma ideia sobre o que são as tais das pegadas. No caminho, a gente vai falar sobre algumas coisas muito interessantes. Hoje, por exemplo, nós vamos comentar ao longo do nosso papo. Começou a primavera aqui no hemisfério norte, começou o outono aí no hemisfério sul, Dia Mundial da Árvore, dia que saiu o relatório do IPCC, mais um relatório do IPCC sobre o meio ambiente. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque tem tudo a ver com pegada, né? Então nós vamos, olha, dia cheio, noite cheia, mas vamos lá, vamos tentar dar conta do recado aí, com as bênçãos de Francisco, que está sempre na área. Então, o que a gente pretende hoje, né, minhas amigas queridas? Falar de pegadas, né? Mesmo nos planetas e luas onde a gravidade é mínima, se a gente caminhar lá, vai ficar uma pegadinha como essa aqui que a gente vê nessa imagem. E, bom, a pergunta para começar as nossas inspirações, e aqui na Terra, né? Quais as pegadas que nós estamos produzindo no nosso dia a dia? Então, muitos de nós estão produzindo pegadas sujinhas, mas tem uma turma imensa, e esse número cresce, isso nos enche o coração de otimismo, sabe? Porque cresce o número, e vocês estão nesse grupo das pessoas que despertam, sabe? Que investem tempo, investem energia em buscar conhecimento, em fazer pequenos movimentos, grandes movimentos, rumo a uma relação sustentável com o nosso planeta. Então, temos muitos motivos para nos preocupar, óbvio, mas também temos muitos motivos para recarregar nossas energias. Então, como inspiração para nós, nessa abertura, uma frase de Albert Einstein. Esse negócio de frases da internet é um negócio complicado, né? É uma frase atribuída a Einstein, que diz que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Querem mais uma inspiração? Vocês estão vendo aí uma imagem de uma imagem feita essa semana. Deixa eu tirar aqui essa partilha para colocar uma explicação do porquê que eu estou colocando essa imagem. Ela fala, gente, de teia cósmica. Os astrônomos conseguiram obter uma imagem incrível do que é o nosso universo, que é uma grande teia de aranha cósmica, com vários nós, vários pontos ali, e isso vai nos inspirar, sabe? Peço ao Francisco aí que nos inspire no bate-papo de hoje. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o porquê dessa imagem, tá? Para vocês terem uma ideia, né? Colocar aí o contexto. Deixa eu achar aqui. Me digam se estão ouvindo, tá? Eu vou colocar agora. Lá na década de 1960, os pesquisadores começaram a imaginar como seria o universo na grande escala. Eles já tinham ali alguns mapeamentos de aglomerados de galáxias e tudo mais, e quando eles vislumbraram como seria o universo, eles chegaram à conclusão de que o universo seria algo parecido com uma teia. Então, o universo teria uma teia, sim, que seria a melhor representação dele, isso falando nas grandes escalas, né? Quando a gente fala de grandes aglomerados de galáxias e tudo mais. Lembrando que nos nós dessas teias estariam, então,
os aglomerados de galáxias, as galáxias e tal, e os filamentos da teia cósmica, né, seriam compostos por um gás ali, um gás muito tênue, muito difícil de ser observado. Deu para ouvir, gente? Eu acho que a imagem é que eu não sei se deu para ouvir, foi. sim. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Mas deu para ouvir tudo. Aí a imagem da teia. E, bom, daria mais uma horinha aqui para a gente ficar viajando totalmente nessa ideia da teia cósmica, né? Mas, assim, cada nó dessa teia é um conjunto de galáxias que cobre distâncias absurdas, que a gente não faz ideia. Pense na Via Láctea, que já é grande, e pense em um aglomerado gigantesco de vias lácteas. É o que cada pontinho de nó dessa teia representa. E aí, nesse sentido, nessa teia gigantesca, bom, André Luiz fala uma coisa muito importante, que tem a ver com essa questão da teia, né? Nós somos interdependentes. Não vivemos em paz sem construir a paz dos outros. Temos funções específicas. Existimos para colaborar no progresso da criação, edificando o bem para todas as criaturas. Carecemos de disciplina. Sem método em nossos atos, não demandaremos a luz da frente. Somos valorizados pelas leis divinas. Por que eu estou trazendo isso da teia? Porque, para a gente ter uma ideia, primeiro, de como nós somos insignificantes em relação à grandeza do universo, né? E segundo, porque a astronomia sempre, na minha mísera opinião, a astronomia eu acho que é o jeito mais aproximado que a gente tem de entender a grandeza de Deus. Porque o universo é algo absurdamente imenso e absurdamente e construído de uma forma absurdamente inteligente, sabe, por Deus, que nos leva a pensar o seguinte: em cada ponto cada nó, imagine aqueles nós ali da teia cósmica, imagine um pontinho minúsculo, microscópico, dentro daquele nó, é o nosso sistema solar. E dentro desse sisteminha solar, que não é grande coisa, está o planeta Terra. Ou seja, nós estamos dentro desse nó da teia cósmica e deixando o quê? Deixando que legado para as gerações futuras? O ser humano conseguindo promover uma degradação sem limites na história da humanidade, num desses pequenos pontos deste grande nó, que é apenas um de milhões de nós existentes pelo universo. Então é só para a gente ter uma comparação de grandeza, sabe? A grandeza do universo versus a grandeza da nossa responsabilidade, sabe? E é isso que eu vejo nos olhos de cada uma de vocês, é o entendimento dessa grandeza, dessa responsabilidade que a gente tem, de fazer alguma coisa, de não deixar para trás um legado de uma humanidade, de uma raça que deixou para trás um pontinho microscópico dentro desse nó da teia cósmica, num estado lamentável de degradação ambiental, vegetal e animal. Não, Patrícia? Fala aí. Só complementando que quando você trouxe essa imagem da teia, eu me lembrei logo de uma palavra que já apareceu várias e várias vezes nos nossos estudos, que foi a interconexão. Está tudo interconectado, como essa teia aí. Então, como você está falando aí de um pontinho, de um nó que a gente pode deixar esse nó se perder, né? Todo mundo que faz um tricô, que faz alguma coisa assim, um crochê, sabe que se um nozinho tiver perdido, a teia toda acaba se desfazendo. Então é muito importante isso. Que legal. Muito bem. Analogia com as coisas mais simples, né? É possível filosofar em cima das coisas mais simples. Chegou a Raquel, que bom. Beijo, minha amiga. Seja bem-vinda, a gente está começando agorinha, tá? Perdeu a parte inicial, tá no mudo aí teu microfone. Perdeu a parte inicial, mas depois eu faço questão que você veja a abertura. A gente falou de teia cósmica, viajou longe aqui no universo. Tá, desculpa consegui chegar só agora. Imagina. Olha só, Raquel, a gente falou do tamanho da teia cósmica que existe no universo, né? E cada pontinho dessa teia cósmica, cada nó, é um conjunto imenso
imenso, gigantesco de galáxias, e nesse burburinho todo do nó, nós estamos num pontinho ali, fazendo o que estamos fazendo com o planeta, sabe? Então a gente está comparando a grandeza do universo com a grandeza da nossa responsabilidade. Sim, eu não conhecia o conceito de teia cósmica. É recente? É antigo? Não, é relativamente recente, é um conceito da ciência, da astronomia. Dá para captar a ideia. Maravilhoso. Eu vou colocar depois o link para vocês no grupo do WhatsApp para ver aquele vídeo na sua integridade, na sua totalidade, que é muito legal, vale a pena. Natila, agora que eu vi ela ali. Boa noite, Natila, um beijo. Hoje eu estou feliz demais que a Natila está aí, nossa, coisa boa. Vamos lá. Eu luto mais com todos. Coisa boa demais, coisa boa demais. Gente, sugestão da noite, tá? Eu sugiro a vocês, todo mundo aí tem bastante tempo, né? Tá todo mundo bem tranquilo de tempo, então eu sei que é fácil é fácil fazer um curso online de internet que as aulas, cada aula tem aí 2 horas, 2 horas e meia. Vocês vão fazer isso até o fim de semana, é tranquilo. Piadinha sem graça à parte, essa é uma sugestão bem legal, viu, gente? É um curso da da Universidade Estadual do Ceará, do professor Alexandre Araújo Costa, físico, doutor em ciências atmosféricas. Maravilhoso. Eu estou fazendo ele e estou procurando tirar muita coisa que dá para tirar dele e transmitir aqui para nós, sabe, para as nossas partilhas. O curso se chama Colapso Ecológico, Limites Planetários e Antropoceno. Gente, maravilhoso. Ciência pura, sabe, na veia, um negócio... Quem tiver tempo, vai indo devagarinho, olha, vale a pena. Recomendo. Bom, vamos lá então, né? Pegada ecológica. Viu, Raquel? Esse é o capítulo do Trigueiro, tá? Chamado Pegada Ecológica. O papel do consumidor no século XXI. Bom, eu inventei essa moda aqui, tá? Pegada ecopsicológica. O Trigueiro fala no livro dele que 96% dos lares tem TV, 82% tem internet, acho que hoje até bem mais do que isso. Então, isso tudo promove o quê? Uma disseminação da frustração, né? Porque a gente vê pela internet, pelas redes sociais, essa batalha publicitária querendo que a gente consuma sem limites, né? E o que gera uma frustração, né? Bem como a carinha desse menino aí, que deve ter pedido alguma coisa para a mãe e ganhou um não. Então ele ficou muito frustrado no supermercado. E aí isso que eu chamo de pegada ecopsicológica, sabe? Porque o consumo hoje em dia tem isso, sabe? Essa possibilidade que tem de muito conforto material e, por outro lado, muita gente que não tem a menor condição de ter um mínimo desse conforto material. Isso tudo gera um impacto, sabe, em termos psicológicos tremendo. E minhas amigas, eu vejo isso, eu sinto isso na pele, nos atendimentos do plantão do Centro de Valorização da Vida, sabe? Crianças, adolescentes que querem tirar a vida, que não aguentam mais, puxa vida, eu não aguento mais, eu sou um nada, porque eu não consigo ter uma namorada bonita, um namorado bonito, eu não consigo ter um carro, não consigo viajar para lugares bonitos, não consigo ter, enfim. E aí a criaturinha se acha super frustrada, se acha um nada, um incompetente e gera uma ansiedade, uma depressão, inclusive ter ações, infelizmente, né, de abreviatura da vida. Então, tem sim, sabe, não é só pegada ecológica, tem pegada ecopsicológica também, e ela é duríssima, duríssima. O Trigueiro fala que, considerando que a maioria das pessoas não tem dinheiro sobrando, para comprar tudo o que deseja, ou que passa a desejar, a partir das campanhas publicitárias, disseminam-se pacotes de frustração, né? Por aí, direto. Ele fala ainda que, de acordo com um determinado projeto aqui, Criança e Consumo, que saiu na revista The Economist, 80% das decisões de compra em uma casa vem das crianças, e é para elas que os comerciais são feitos.
sem discernimento para realizar escolhas, mas com amplos poderes de decisão, a criança é o alvo predileto de muitos publicitários, o que pode gerar acalorados debates sobre os limites éticos de certas campanhas. Não por outra razão, todos os 10 países com maior qualidade de vida do mundo têm restrições legais à publicidade dirigida ao público infantil. Gente, passou pela minha cabeça agora uma coisa muito feia que eu vou compartilhar com vocês. Eu fico imaginando que existe o vale, né? Os vales do umbral, enfim. O lugar para onde eu vou, né? Vou passar uma boa temporada lá. Eu fico imaginando... E os publicitários, gente? Os publicitários que ficam maquinando teorias, sabe? Mecanismos, jeitos de fisgar, assim, as pessoas para consumir o que elas não precisam, sabe? Para semear frustração, para semear essa pegada ecopsicológica. Eu fico pensando neles, né? Puxa vida, sei lá, inteligências tão grandes e... Que, Fábio, tu é publicitária? Compartilha conosco aí, pô. E eu me formei agora em marketing. Olha aí, ó. Viu? Eu sou publicitária e me considero já aposentada, né? Eu me retirei do mercado já tem um tempo. Mas é isso, assim, eu ia comentar sobre a questão da publicidade. Se a gente perceber hoje, por exemplo, nos veículos de massa, a gente não vê mais tanto propaganda de brinquedos infantis como a gente via há algumas décadas, sei lá, há uma década e meia, talvez, começou a diminuir. Mas tinha horários específicos em que as crianças ainda estavam acordadas, e aí foi mudando a legislação, porque é exatamente isso, né, do poder de decisão, como as coisas são colocadas, né, os produtos são colocados no supermercado, aqueles que são estrategicamente colocados na altura das crianças. Então, tipo, durante muito tempo, desde que começou o consumo de massa, e isso começou, inclusive, lá na Segunda Guerra, né, as teorias, infelizmente, começou a partir da Segunda Guerra, e muita coisa veio das manobras, estratégias do governo alemão, né, que nesse aspecto eles despontaram essa coisa do consumo, da liderança de massas, né? E aí foram fazendo, teve um período do boom, assim, de muitas estratégias, e tudo pensado principalmente para o público infantil, que, né, não conhece, não tem essa maturidade de decisão, mas enlouquece os pais, né? Vai saindo, eu sei que eu tenho sobrinhos, eu não tenho filhos, mas a minha cunhada está fazendo uma reforma em casa, e a preocupação dela é onde que ela vai alocar todos os brinquedos. Aí eu já sugeri algumas vezes, falei, existem pontos de doação que eu conheço e que eu me disponibilizo, mas não doam pouquíssimas coisas. Então, assim, para a gente ver como que ainda existe esse apego, né? Não só o consumo, mas depois o apego em se libertar daquilo. Às vezes o brinquedo que a criança já não tem nem idade para ele mais, mas muitas lembranças afetivas, o primeiro brinquedo. Então a gente tem que trabalhar todas essas questões, porque vão acumulando um monte de coisas em casa e vai se criando compartimentos para guardar o que não se doa. E em vários lares e instituições, crianças que poderiam receber brinquedos, né? Isso é só um caso isolado. Imagina quando a gente pega um bairro, uma cidade, né, um país. Isso aí que a Fábio está falando até pode ficar guardado numa caixinha aí para ser explorado depois, né? De criar alguma motivação, uma situação de campanha de motivação para que o pessoal não guarde essas coisas. Então, não sei se existe esse tipo de campanha, ou se existe não é tão trabalhada, e o grupo esse do Amave, de certa forma, pode ter uma célula aí, né, a ser trabalhada, com todos esses argumentos que ela está falando aí, são muito bons. A gente brinca aqui, inclusive, que nós somos tios que era para as crianças não gostarem muito, porque nós somos tios que só presenteiam nas datas que tem que ser presenteadas. Então, a gente sai, a gente brinca, passeia, como a gente fez outro dia, e quero isso, quero aquilo, e a gente vai colocando os argumentos e vai tranquilo, não tem essa, tipo, você vai gostar de mim, eu vou te dar um presente, não existe isso. Gosta pelo que a gente proporciona, pela presença e tal, mas
Não presenteamos fora de data, nem compramos o amor com presentes também não. Muito bom, Fábio. Legal esse depoimento. Gente, eu queria dar uma contribuição aqui. Eu tenho um filho que ele mora fora, ele mora em Londres, e ele teve um bebê agora. Eu sou vovó da Sofia. E lá ele não comprou nada, de roupa a brinquedo, a móveis de quarto, porque tem um grupo que doa. Coloca no grupo, estou doando roupa para criança de 2 meses. Aí, as da Sofia, ele já coloca no grupo para passar para frente. Então, tudo tem uma rotatividade muito grande, nada fica guardado. Não tem esse apego que a gente tem aqui, né, de ficar guardando a roupinha, aquela coisa toda. Eu achei isso muito interessante. Vou só complementar, então, esse depoimento. Eu tive num chá de bebê esse fim de semana, de uma ex-aluna minha, e aí tinha um monte de grávida, né, no chá de bebê, e várias ex-alunas minhas ficaram grávidas há pouco tempo, né, em épocas diferentes, mas tudo juntinho. E aí levaram para ela de presente um pacote de roupas que já tinha passado por 3 delas antes. Então, eu acho que essa geração nova ela já está começando a ficar mais consciente disso e se preocupando em reutilizar as coisas e não ficar tão apegado assim. Né? É legal. Fala, Fábio. Eu queria só aproveitar, porque eu não sei se a gente vai continuar falando nessa esfera, como publicitária, eu já depoimento, vou falar que eu fui compulsiva, não, né, porque o compulsivo normalmente ele só tem controle, né, eu tive fases de consumo, de compulsão por consumo, bem fortes, assim, que me prejudicaram muito na parte financeira, uns 15 anos, quase 20 anos atrás. E eu levei muito tempo para sair da lama que eu me coloquei por causa da compulsão. E assim, tudo foram etapas, né? E aí, anos depois, em 2017, que eu tive diagnóstico da TDAH, que eu fui descobrindo uma série de coisas que são gatilhos, né? A partir eu não sabia exatamente onde estava a raiz, mas você tem gatilhos, então eu tive momentos depressivos, momentos de transtorno de ansiedade, compulsão, e na verdade tinha uma raiz, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que me levou a esses estados, né, algumas vezes, e como que isso acaba irradiando para outras áreas da vida, assim. E além da publicidade, durante um tempo eu trabalhei como consultora de estilo, né? E foi uma época que a mentalidade era outra, né? Eu ainda era muito imatura nesses conceitos. E toda a minha formação era aquela coisa muito voltada para o consumo de moda, um consumo nada consciente. E aí, ao longo do tempo, assim, quando eu comecei a amadurecer, comecei a conhecer mais sobre as questões ecológicas, e olha que eu me considero uma pessoa leiga ainda, né? Mas que eu comecei a tomar mais consciência, isso foi deixando de fazer sentido, porque eu não conseguia mais me inserir num contexto em que eu ia incentivar as pessoas a consumir, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer um trabalho que eu fiz agora para minha irmã. Eu não faço mais consultoria, mas eu fiz para minha irmã, porque ela pediu. Eu ia para casa das pessoas e, tipo, vamos ver o que você tem e vamos otimizar isso tudo. E com criatividade a gente vai te colocar um armário aí para ficar anos, né? E assim, todas as experiências que eu tive, e deve ter sido assim nesses últimos anos umas 4 ou 5, o que mais me impressionava eram as sacolas de doação que a gente tirava disso, né? Porque a ideia é você ter um armário que você consiga consumir ele num contexto geral, né? Que você use tudo e que você substitua à medida em que você realmente necessite mesmo. E eu tive uma amiga cliente, ela tinha roupa no armário, tinha 20 anos que ela não usava. Era uma coisa assim assustadora, sabe? E roupas de frio aí do sul, né? Então, assim,
roupas bonitas, roupas legais que poderiam ter ajudado outras pessoas aí ao longo desses anos, né? E o legal é que depois desse trabalho as pessoas começaram a pensar a respeito, e aí sempre vão amadurecendo mais a ideia, né? Então acho que a gente está nesse início ainda, tem muita gente, assim como eu, iniciando, abrindo, né, expandindo a mente nesse sentido, né? Muito bom, isso cresce mesmo, né? Economia circular, doações. Fábio, a propósito disso, eu vou antecipar um slide porque vai dar no timing perfeito. Olha só, essa imagem, gente, a da esquerda é um verdadeiro rio de roupas, que é um depósito de roupas descartadas que fica no deserto do Atacama, no Chile. Um negócio absurdo que cresce assim, proporções incríveis. Na África também tem situações muito, muito semelhantes, onde os países de primeiro mundo exportam o lixo e acumula lá. E à direita, a letra ali não vai ser pequenininha, mas eu falo para vocês, é uma iniciativa, se não me engano, lá do Chile, chamado Ecocipex, que recolhe as roupas e produz a partir delas, recicla, retrabalha e produz lã. Então vocês veem que a moça ali está segurando um fio de lã, e o que nos enche o coração de esperança, né? Porque se por um lado tem a pegada suja, do outro lado tem iniciativas, que é o que a Fábio trouxe, das doações, economia circular, enfim. Então, de um lado temos o problema, de outro lado tem muita gente trabalhando na solução, né, gente? O que é bom demais saber. Iniciativas como essa aí existem aos montes. É verdade. Deixa eu voltar aqui agora para onde eu estava. Aqui mesmo em Guimarães, nossa, a cultura da doação é muito grande, do descarte, sabe? Então as pessoas descartam muita roupa, objetos, louça, móveis. Muito, muito. E assim, não é preciso, sabe? E isso tudo tem uma entidade aqui, a Carol trabalha nessa entidade aqui, todas as sextas-feiras fazendo triagem de roupa para entregar para as pessoas que precisam. E olha só, então a reciclagem que se transforma em caridade, que por sua vez é um princípio fundamental de Kardec. Olha os giros, né? As conexões gigantescas. Então deixa eu... Raquel, não estamos te ouvindo. Vai lá. Legal isso que tu está falando. Descarte, reciclagem, caridade. Guarda isso aí para essa... Para uma ação, né? Ideias futuras, né? Tipo como campanha, ou como bandeira do grupo, para fazer um negócio assim, nem que seja um incentivo virtual, digital, ou em alguns pontos, né? Já que a gente agora está solto pelo mundo, tem que ter alguns pontos físicos para isso. Sim. Boa ideia, muito boa, muito importante. Vamos trabalhar nisso sim. Gente, anota aí, tu anota as ideias, né? Guarda isso aí. Faz... Tudo. Não passa nada aqui, vocês falam, eu anoto tudo. Gente, o Trigueiro fala, traz uma citação da ex-ministra do Meio Ambiente, que agora é ministra de novo, né? Senadora Marina Silva definiu com precisão a relação entre as novas gerações de consumidores e a situação do planeta. O triste é que as crianças estão substituindo o brincar pelo consumir, com graves consequências para elas e para o meio ambiente. Paradoxalmente, são as crianças, adolescentes e jovens os que mais têm se mostrado sensíveis à preocupação com a proteção da natureza, mas, hiperestimulados ao consumo desde a mais tenra idade, não conseguem fazer a ligação entre os seus ideais de preservação dos recursos naturais, sem os quais elas vão ser prejudicadas no futuro, e o desenfreado consumo que, ironicamente, vai aos poucos os transformando em exterminadores de si mesmos. E esse talvez seja um exterminador do futuro mais preocupante do que o Arnold Schwarzenegger e o seu I'll be back. E é verdade, faz todo sentido.
E ali do lado, gente, tem a figura de um balde. Por que eu trouxe aquela figura do balde ali, né? Pode parecer que eu estou maluco, e eu acho que até é verdade, mas não estou ainda tanto assim. O balde, gente, é para vocês verem como a gente envolvendo a criançada no problema, como vem ideias simples, sabe? Vem ideias muito, muito simples, singelas. O miúdo, nosso miúdo aqui, o Benício, né, tem 10 anos. Bom, a gente tem aquecimento de água a gás aqui, né? Então, até aquecer a água, vai um monte de água fora. Então, a ideia é muito simples. Vamos botar um balde no banheiro. Enquanto a água estiver aquecendo, estiver fria, que a gente não vai entrar, tomar banho frio, né? Vai enchendo o balde, né? Então, a gente enche os baldes e usa para as descargas, né? Nos banheiros. Então, já tem uma economia ali, uns 15 litros acho que 15 ou 20 litros por balde, são 3 pessoas, 60 litros por semana, 420 por semana. Vamos lá, uns 1.500 litros por mês. É uma gotinha d'água do oceano, né? Mas, poxa, já é alguma coisa, né? Então, vale a pena. Vale a pena envolver a criançada, que vem umas ideias, né, Natila? Vem umas ideias, assim, simples e efetivas, né? Mas, gente, olha isso. Eu não quero, né, derrubar as vibrações positivas de uma ideia tão legal assim, que a gente usa até hoje. A gente usa direto. O balde tem que estar no banheiro. Mas olha só, os donos da água, 22% da água consumida vem das indústrias, 72% do agronegócio, então aí vai plantação, né, comida para nós e comida para os animais, e 6% vem do consumo residencial. É um número atordoante isso, que faz a gente refletir, faz a gente pensar no tal do agroepop, no tal do agronegócio, que gasta uma montanha de água num planeta onde esse recurso da água, gente, gera conflitos diplomáticos entre países, gera dor, gera sede, gera doença para milhões, centenas de milhões de pessoas que não têm acesso à água no planeta. Então, vejam só a proporção, não é? Proporção, a gente faz um esforço para economizar água em casa, mas se a gente continuar com alguns hábitos de consumo ligados ao agronegócio, a gente vai estar indiretamente alimentando o desperdício de água. Vejam só, está tudo conectado, tudo conectado. Em 2013, o agronegócio, essa informação é antiga, né? Deve ser maior hoje. Em 2013, o agronegócio gastou 200 trilhões de litros de água no Brasil. Isso representa 200 vezes o sistema Cantareira de São Paulo cheio. Ou seja, é água que não acaba mais. Então, gente, o Trigueiro segue falando que novas gerações de consumidores crescem sem perceber a relação que existe entre consumo e meio ambiente. E a gente aqui fez uma relação ainda mais ampla, né? Consumo, meio ambiente e saúde mental. E o que é mais preocupante, repetindo clichês do movimento ambientalista, como cuide do planeta hoje para que nossos filhos e netos tenham direito a um futuro, protejam as baleias, salvem a Amazônia. Gente, maravilhoso, isso é absolutamente necessário e urgente, esses clichês, né? Desde que concretizados na prática com ações, né? Mas se ignora a dimensão política presente no ato do consumo, diz o Trigueiro. Quando escolhemos de forma consciente o que nos convém consumir, evitando excessos e adotando marcas comprometidas com a sustentabilidade, estamos assumindo o papel que se espera de um consumidor do século XXI. E aí, gente, esse slide aqui é muito interessante, porque o Trigueiro fala em dimensão política, né? Como um ato político, não essa política que a gente vê nos jornais, essa política marrom, rasteira, a gente está falando de ciência política, sabe? A raiz da coisa, tá? É um ato político, o ato de consumir, mas é também um ato que reside na dimensão, óbvio, física e alimentar,
a dimensão social e política, que a gente já comentou, a dimensão financeira, material, ou seja, pessoas que não têm o que comer, que recentemente faziam filas para pegar ossos que sobravam de restaurante para cozinhar e para poder ter alguma coisa em casa. O ato de consumir é um ato que está na dimensão religiosa, e a gente vê isso, né? Poxa, Livro dos Espíritos, aquela questão que, se alguém lembrar aí, me ajuda, por favor, porque eu não lembro, mas aquela questão que fala sobre o supérfluo, né? De que Deus daria o suficiente para o homem se com o suficiente o homem se contentasse. Alguma coisa assim, está lá no Livro dos Espíritos. Então tem uma dimensão religiosa no ato de consumir. Tem a dimensão ambiental, óbvio, a dimensão racial e de gênero, porque implica em... Puxa vida, aqui mesmo na Europa, a gente percebe, quando está na época de colheita, alguns países ricos, né? França, Alemanha, pagando pelo trabalho, pagando uma merreca pelo trabalho de imigrantes da África, boa parte deles, ou do leste europeu, mas muitos migrantes do norte da África para trabalho nos campos, nas colheitas. Ou seja, tem a dimensão racial, sim, também implicada aí, tem a dimensão ético-animal, né? Questão da franciscana, né? De a gente procurar, puxa vida, renovar o nosso contrato de amor e solidariedade com os nossos irmãos animais, não é? Por essas fieiras aí onde a gente já caminhou, né? Muito tempo. E quantos animais já fomos nas nossas jornadas existenciais. E aí, gente, para finalizar esse slide aqui, eu quero chamar a atenção das conexões, tá? Conexões, é uma palavra que a Carol tem me ouvido repetir aqui como mantra dentro de casa. E eu não quero, eu quero muito menos, por favor, não levem por esse lado, destacar o trabalho, né? Mas sim destacar as conexões. Olha só, a gente trabalha aqui para um grupo na Europa que cuida da prevenção do suicídio e valorização da vida, chamada Acolher Viver. Tem o CVV, tem a Rede de Proteção à Vida no Brasil, que também trabalha na questão da saúde emocional, da saúde espiritual. Tem o MOVE, que cuida da questão ético-animal espírita, ambiental, ético-animal também. E tem Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia maravilhosa. Recomendo, quem tiver o tempo, a disponibilidade, de fazer um curso de filosofia lá, porque abre a mente, ajuda a abrir a mente. Todas essas 5 frentes convergem para aquele bloco do meio ali, pegadas. Todas, sem exceção. Olha só, o MOVE fala da relação nossa que precisa ser revista urgente com a natureza, com a vida. CVV, RPV, Acolher Viver falam da ecopsicologia, das pegadas ecopsicológicas. A filosofia fala sobre o legado dos nossos antepassados, né, que é um tesouro assim incomensurável, sabe, de vida, de orientações para a vida, de conceitos de vida, de padrões de vida. Tudo isso diz respeito, conecta-se visceralmente, umbilicalmente, com as dimensões que a gente está vendo aqui, dimensão física, alimentar. Olha, dá para falar horas sobre isso. Tudo se conecta com a dimensão alimentar, social e política, financeira, racial, étnica, de gênero, ético-animal, espiritual, ambiental. Está tudo conectado. Não existe saúde dentro da gente, física, emocional, espiritual, se não tiver saúde do lado de fora, no ambiente social, político, animal, étnico, enfim, por todos os rincões do planeta. Então, gente, eu estou assim como criança no pote de doce, sabe? Descobrindo agora, aos 50 e muitos anos de vida, as conexões todas que a vida oferece. Então eu me sinto na obrigação de levar isso adiante, mostrar que, gente, está tudo interligado. Quem foi que falou no início aí interconexão? Alguém falou, né? Eu não me lembro agora, mas Fui eu. Patrícia, interconexão, interdependência, está tudo ligado, não tem nada compartimentalizado. A gente tem que olhar
de uma forma abrangente para tudo, e caminhando, cada um no seu ritmo, cada um do seu jeito, no seu pace, e caminhando para fazer essas conexões, sabe? E para levar nas suas vidas isso, nos menores atos das suas vidas, sabe? Eu estou fazendo essa descoberta e, gente, eu estou só no início, tem muito mais o que descobrir. E eu prometo a vocês que as minhas descobertas todas eu vou compartilhar, porque não dá para guardar para a gente só o que a gente vai vendo, né, em termos de descobrindo, né, alfabetizando. Eu estou me alfabetizando agora, essa que é a verdade. Eu era um analfabeto, eu estou me alfabetizando, então eu quero mostrar para vocês que eu sei fazer o A, E, I, O, U, entendeu? Dessas conexões todas. E a gente gerar ações. Quer falar, minha amiga? Não, eu estou rindo do teu modo de te expressar, né? Assim, mas não resta dúvida que fatalmente toda a humanidade, no seu tempo, né? Cada ser humano no individual, todos chegarão sim a compreender estas conexões. Não resta dúvida, não é? Assim como nós hoje já estamos participando dela, engatinhando e buscando fazer a nossa parte, sem a preocupação se o outro faz ou não, porque o importante é nós fazermos, não é? E de acordo com o que nós sabemos, com as energias, não é? Que emanam de todo o desejo humano bom, de amor, de participar, essas emanações, elas surtem efeito, né? Elas vão vertificar na parte horizontal e quanto mais profundas também vertical, não é? Então, isso aí é uma coisa que deve nos encher sempre de esperança, não é? De amorosidade positiva, que haverá um dia que todos deixarão de comer carne, né? Haverão dias que todos participarão solidários de tudo que existe no universo. Mas isso nós já estamos sabendo, não é? É de uma ordem espiritual, cada um no seu patamar, né? Quanto mais elevado, ele vai melhorando e vai também estabelecendo conexões com o todo, né? Para ajudar. Então, eu olho tudo isso, queridos amados, encantadas, não é? Com essa conexão toda que nós sabemos em todo o universo, como a teia que está demonstrando tudo aquilo, né? É altamente enriquecedor. Bom, uma coisa que eu quero, Fábio, querida, tu está me escutando? A Fábio, eu quero falar uma coisinha para a Fábio. Pode falar. Não, é o seguinte... Eu achei assim, tu contando as coisas porque tu passastes e vencestes, eu achei assim na tua vida um aprendizado extraordinário. Isso só faz tu crescer dentro de ti, não é? Com gratidão, com louvor à vida, amando mais as pessoas, não é? E, acima de tudo, compreendendo mais profundamente outros que passaram e passam pelo que tu passaste, onde então tu pode florir, não é? Aqueles argumentos maravilhosos, né? Como lidar, como aceitar, né? Como romper com estes grilhões, né? Que nos prendem, não é? A esse estado de coisas. Então, eu achei maravilhoso tu falares, porque cada um de nós aqui temos, sim, né, grilhões ainda que terão que ser partidos,
Não é verdade? Todos nós, aqui não tem nenhum que diga, eu já superei isso, eu já superei aquilo. Bom, se a gente já superou algo, não é? Mas podemos ter certeza que coisa boa que superamos, mas virão outros ainda que estão aguardando. Não é verdade? Então a vida é uma riqueza total. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se volta para a grandiosidade da criação divina, não é? Mais a gente vai incorporando esse bem maior, que é se olhar por dentro, né? Com toda a aceitação do que a gente é, não é nem mais nem menos, mas essa aceitação de que eu estou me reformando, eu estou aqui para isso. Agora, não importa o tempo, nem sempre nós podemos avançar rápido, né? O nosso espírito ainda não está pronto para aquilo lá, mas vamos devagar, não é? O importante é que eu ouvi outro dia falar, e é mesmo, é nós vivermos com a alegria. Diz que é a alegria que transcende tudo dentro de nós, porque Deus nos quer ver alegres, contentes conosco mesmo, do jeito que a gente é, não é? Claro, então essa própria alegria emana para o universo, e nós sabemos na física quântica, né? Nós estamos fabricando, não é verdade? E isso tudo volta para nós, né? Não em retalhos, né, feios, sem uma coisa boa, né? Mas sim uma roupagem nova, de ideias, de criatividade, principalmente quando que eu aprendi isso, estou aprendendo da física quântica, que tudo que se faz por amor, tudo volta para nós as metas, não é? Então, meus amados, e a nossa querida Patrícia também, olha só a maneira dela se expressar no momento que vamos e venhamos. Não é fácil, não. Não é fácil, mas não é difícil e não será difícil, porque nós temos interiormente uma força extraordinária dada pelo Criador, né? A ponto que as células do nosso físico nos ouvem e têm memória. Não é? Então, quanto mais a gente falar com elas amorosamente, agradecendo, mesmo essas doentes, as doentes, né, com gratidão, porque elas estão fazendo para nós um bem muito grande. A Patrícia está me entendendo como espírita, aonde que eu quero chegar, não é? E isso sim será para ela, junto com a medicina que é de Deus, naturalmente, né? E tudo que temos na Terra é altamente benefício para nós todos, né? A nossa amada Patrícia vai vencer, sim. Eu não estou dizendo isso porque a fé, não, o problema não é só a fé, é a lógica, né? É que a gente tem das coisas, porque tem pessoas, não, Deus não vai descer para fazer nada para a gente, não de nada. Isso ele já nos deu anteriormente essa força extraordinária, né, para a gente vencer a si mesmo. E até o corpo abençoado ouve. Eu só vou contar uma coisinha rapidinha sobre isso. Um senhor, ele também foi médico, estava com câncer bem adiantado, já no aparelho digestivo. O que ele fez? E o médico disse, olha, daqui vamos fazer uma cirurgia, o senhor vai ter que fazer aqui, aquelas coisas todas, né? Aí ele disse, tudo bem, doutor, eu vou para casa e vou pensar o que eu vou fazer. Ele foi embora, largou a cidade, largou tudo, e foi embora lá para um sítio longe,
onde a natureza era plena, e ele começou a se dedicar, se esqueceu daquela doença, e começou a se dedicar às flores, né, à horta, aquele trabalho gigantesco, maravilhoso, interno com a natureza. Bom, passou o tempo, eu acho que uns 10 anos depois, ele volta novamente a consultar o mesmo médico. O médico, quando viu, claro, ele mais velho, mas era a mesma pessoa, mais bonita ainda, com toda a idade, uma outra, ele disse, levantou assim, assombrado, mas como? Você aqui, você ainda vive? Claro, doutor, senão não estaria aqui, né? Disse ele, eu estou vivo. Aí ele perguntou, ele relatou a história dele, não é? Então, praticamente, ele fez uma autocura, se voltando para a natureza com amor, com gratidão, claro, a Deus, né? E esquecendo aquilo tudo, né? Então, realmente, a gente funciona também, né? Quando pode ser, né? Bom, meus amados, estou muito feliz de estar com vocês e muito obrigada, porque eu estou aprendendo muito aqui também. Que saudade que eu estava dessa minha amiga. Coisa boa que ela está aí. Patrícia, fala aí, minha amiga. Eu ia falar isso, né? Porque a Natila faz uma falta para a gente imensa. E tudo isso que a Natila falou é tudo que eu acredito, tá? E tanto que a gente ali no Amigo Germano, a gente tem o grupo do Mãos Amigas, né, que é exatamente para trabalhar com isso e para auxiliar as pessoas nesse sentido. Então, um dia, no futuro, a gente vai ter todos nós sabendo como fazer a autocura, né, e vai ser fantástico isso. Muito bom, gente. Muito bom. Obrigado. Olha... Depois dessa fala da Natila, eu tinha mais é que encerrar aqui, né? Porque... vamos lá, vamos em frente. Coisa boa, gente. Coisa boa ouvir vocês, coisa boa ouvir a Natila, coisa boa ouvir sentir, né? Essas vibrações de energia toda. Isso não tem Vocês não imaginam o poder desse trabalho de hoje também sobre mim, porque eu preciso me alimentar também. Não é? Depois de tudo que eu passei o ano passado, de doenças e internações e tudo, eu tive um aprendizado tão maravilhoso, porque eu trabalhei muito com o que eu falei agora em mim mesma, né? Então foi extraordinário, não é? E até que eu registrei agora coisa de 1 mês, né, por entidades amadas, né, nível pensamento, que agora chegou o momento de eu voltar. E eu voltei com vocês em primeiro lugar. Eu agradeço a Jesus, a Deus, ao amado amigo Germano, nosso patrono, e a vocês, meus amados, por esse grande carinho e amor, que é uma recíproca também. Coisa boa. Bom demais isso. Bom demais isso! Vamos lá então, gente. Bom, o Trigueiro fala da pegada ecológica, né? Ecological footprint. Travou aqui. Tá, agora foi. Ele diz o seguinte, que boa parte desses movimentos em favor do consumo consciente utiliza uma importante ferramenta metodológica para avaliar, legitimar suas ações. Pegada ecológica, que revela o espaço físico do planeta que cada um de nós precisa ter exclusivamente para suportar o nosso estilo de vida. Isso é muito legal, tem várias maneiras pela internet, várias estruturas de cálculo, sabe, gente? Maneiras pelas quais se pode calcular a pegada ecológica e considera o transporte, o meio de transporte utilizado, enfim, é muito bom. É muito bom dedicar um tempinho e ver como se faz o cálculo dessa pegada ecológica. Vou ver aqui mais um ponto interessante a respeito disso. Sim. Para conhecer a sua pegada ecológica, a pessoa deve responder, via de regra, deve responder um questionário
que apura vários hábitos de consumo. Por exemplo, meio de transporte, que eu falei, né? Utilizado, hábitos alimentares, uso de eletrodomésticos, tempo do banho, olha o tempo do banho no inverno, etc. A resposta é expressa em hectares de terra, que precisam existir apenas para satisfazer a esses hábitos de consumo, além de uma projeção, e aí é que o bicho pega, gente, uma projeção de quantos planetas seriam necessários para que a população da Terra, no caso de a população da Terra inteira, tivessem os mesmos hábitos dispendiosos de consumo, de energia, de alimento, enfim. Esse método ele foi criado no início da década de 90 por uma dupla de pesquisadores William Rees e Matthijs Wackernagel, e vem sendo utilizado até hoje por organizações mundo afora, justamente por isso, para aferir essa pegada ecológica, não só de pessoas, viu, gente, mas de cidades, de países, de continentes inteiros. E por falar em cidade, aqui a cidade onde a gente mora, Guimarães, a Carol está acompanhando isso lá de dentro da empresa, onde está acontecendo tudo isso, está se candidatando a ser capital europeia da sustentabilidade. Ou seja, está fazendo, sim, né, uma série de contas, uma série de iniciativas, projetos, para reduzir essa pegada ecológica. Então, vejam que cidades também promovem isso, né? Coletividades. O Trigueiro diz ainda que se a nossa demanda por recursos do planeta continuar no mesmo ritmo, agora, puxa vida, a gente está em 2023, daqui a 7 anos, entre 2030 e 2040, nós vamos precisar de 2 planetas para manter o nosso estilo de vida. E quem disse isso foi o diretor da WWF, James Lipp. Como não há mais do que um planeta disponível e não adianta pensar Marte e a Lua, levar para lá todos os nossos hábitos nocivos, é bom que a gente reveja, né, nossa pegada, né, o quanto antes, pelo nosso bem, não canso de dizer isso, pelo nosso bem, pelo bem das gerações futuras e por nós mesmos, né? Se a gente tiver a bênção, né, Natila, minhas amigas, de reencarnar na Terra quando ela estiver num estágio avançadinho na transição planetária. Fala lá, Raquel. Me chamou a atenção duas, quero saber se são coincidências. A data ali que tu mencionasse, 29 de julho de 2021. Eu não li, sim. 29 de julho não é a data que o homem pisou na Lua? Boa Enfim, pergunta. se não é bem por ali, mais ou menos por ali. É perto, curioso. Acho que é perto. Curioso. A outra coincidência é tu foi parar em Guimarães com toda essa, né, foco em sustentabilidade. Já sabia que seria uma cidade voltada para isso, que vai estar cotada para ser capital mundial de sustentabilidade, ou é uma coincidência? Não, a gente não sabia. Eu particularmente não sabia. Eu não sei se a Carol sabia, mas eu acho que é uma coisa relativamente nova, sabe, essa candidatura A Carol está aí no grupo? Tá, a Carol está aí. Ela não vai responder? Tá quietinha. Daqui a pouco ela responde. Tá bom. Não, me chamou a atenção se era uma coincidência ou uma feliz coincidência de qualquer forma. Se a Carol falar da microfonia aqui, por isso que ela não... A microfonia para de gravar a tela. Ela para de gravar a tela. Diga. Oi. Você sabia? Se eu apertar o meu microfone, eu paro de gravar a nossa tela. Você sabia disso? Não, que seria a candidata à capital verde europeia, não. Mas, sim, tentar e trabalhar nessa empresa foi com todo o meu propósito. Empresa de educação ambiental, de investigação, sabe? Feliz coincidência, então, né? Viu, Raquel? O homem pisou na Lua dia 20 de julho. Então, eu errei por 9 dias. Eu vou por pouco. Mas muito curiosa essa data ali daquele estudo. Curiosíssima. Foi o dia que o meu terceiro e último filho nasceu.
Quantas coincidências, né? É isso, conheci ele. Maravilha. Gente, estamos já encaminhando aqui para o final para falar um pouquinho de pegadas, né? Pegadas práticas, né? Então eu colhi algumas notícias aí da internet. O site, o portal aqui de Portugal chamado Público, diz que a poluição mata 9 milhões de pessoas por ano. 9 milhões de mortes prematuras em 2019, que podem ser atribuídas à poluição, o que representa 1 em cada 6 óbitos. Esse número praticamente não muda desde 2015, né, conforme um estudo da The Lancet Planetary Health. Só a poluição atmosférica causa 6,5 milhões de mortes prematuras em termos globais, e esse número cresce. Os países mais pobres são os mais afetados. Por quê? Aí os motivos são inúmeros, né? Mas um que me vem à cabeça talvez seja o baixo nível de regulação governamental sobre as emissões, sobre o controle ambiental, enfim. É complicado. Talvez vocês lembrem da Índia, eu acho que é Nova Delhi ou é Mumbai, que de vez em quando para tudo. É lockdown, tipo, tem uma quantidade absurda de partículas no ar, vindas dos automóveis, das fábricas, tão grande que às vezes a prefeitura, olha, tranca tudo. Todo mundo em casa, deem tempo, usem máscaras, porque não dá para conviver com isso. Complicado. E aí tem o lado positivo, né? Tem ideias super interessantes. Essa aqui eu descobri na internet, o arquiteto Francis Querré, acho que é assim que se pronuncia, ele criou uma aldeia sustentável em Burkina Faso, um país africano, um projeto fantástico, é uma comunidade, é como se fosse uma cidade, uma aldeia, né? Cujas edificações são de paredes robustas, blocos de um determinado mineral lá da região, telhados gigantescos, tudo construído de forma a otimizar a parte térmica, porque faz um calor danado naquela região, ou seja, reduzir o consumo de energia, reduzir a geração de resíduos, reduzir o consumo de carvão das usinas térmicas para geração de energia elétrica na região, ou seja, tem iniciativas como essas aí espalhadas por muitos lugares. E tem um mapa, eu até não achei aqui, deveria ter colocado, essa aldeia é pequenininha, né? E no centro dela tem uma estrutura redonda que me lembrou assim muito nosso lar, né? Aquela estrutura de nosso lar que tem o centro, tem as raias, né, as avenidas, tem as edificações no entorno e tal. Me lembrou bastante nosso lar. Eu também tive essa impressão de olhar de longe. Eu não achei, eu deveria ter achado. Vou ver se eu acho para colocar no grupo do WhatsApp lá. O que mais? Bom, tem uma ilha no Atlântico Sul chamada Ilha da Ascensão. Gente, fica no meio do Atlântico, entre o Brasil e a África. É um lugar remoto, assim, muito remoto. Ilha da Ascensão. Bem abaixo dos Açores? Bem abaixo dos Açores, do hemisfério sul. E assim, gente, o que acontece com essa ilha é o que acontece com várias ilhas mundo afora. Algumas ilhas, inclusive, que não tem nem humanos, sabe? São verdadeiros recantos para paraísos ambientais, mas que estão sofrendo com o mesmo problema. Milhões de pedaços de plástico vindos de todos os pontos do mundo acabam poluindo várias ilhas, essa em especial, como mostra a imagem ali. E o lixo que eles encontram lá vem de tudo que é canto. China, Japão, África do Sul e por aí vai. E são plásticos que deveriam estar indo para reciclagem, né? Não deveriam ter escoado das cidades pelos córregos, pelos rios, chegando nos mares, pegando as correntes oceânicas e se espalhando pelo mundo. Não faz sentido. E aí vem uma questão aqui que eu acho que um dia a gente, talvez, se vocês toparem, um dia a gente fala sobre isso, algo que eu chamo de ética ambiental turística, sabe? A gente pode tentar fazer uma conexão
com o espiritismo, com a nossa doutrina, com a filosofia, e falar de ética ambiental turística aqui, gente. Eu sou um espírito, eu sei que eu sou um espírito atrasadinho, porque os pensamentos que me vêm à cabeça não são cristãos, às vezes, Natila. Não são cristãos. Só tu, Roberto, é só tu que não é um espírito consigo? Que isso? Eu tenho que rir. Eu vejo garrafas plásticas, sabe, copinhos plásticos em lugares assim absurdos. Eu fico pensando comigo, eu não vou falar para vocês o que eu penso, né? Não vou fazer isso. Mas eu fico pensando, por que deixaram ali? O planeta é um só, a casa é uma só, sabe? Enfim, eu não vou falar o que eu penso, mas eu tenho que fazer a reforma íntima. Fala, Flávia. Eu te entendo super nesses pensamentos, a gente vai se educando, mas eles são recorrentes, eu trabalho nesse sentido. Mas eu ia falar sobre as questões do lixo, assim, eu sei que a gente tem muitos problemas, mas tem que é aqui no Brasil, um país litorâneo, né, com uma costa gigantesca, uma coisa que não foi resolvida ainda é o bendito do canudo de plástico. Isso já é uma coisa simples, gente. Tipo, assim, eu sinto muito com a indústria do canudo, assim, rever suas estratégias, não perder o mercado, né? Entender que está acontecendo uma mudança. Eu fiquei pensando assim, um dia, se eu fosse alguém da área da indústria do canudo, se eu já não estava buscando soluções mais ecológicas, né? Para eu simplesmente... Que a gente, lógico, a gente tem que pensar também na saúde financeira dessas indústrias, que se fecharem as portas, são muitas pessoas que perdem o trabalho. Mas é aquele momento que você sente que o mundo está mudando, porque a gente dá saltos de progresso e a gente vai mudando o comportamento. Isso já deveria... Eu sei que em alguns lugares já não se usa mais esses canudos. E eu estava outro dia, eu me mudei, né? Eu morava no Rio Grande do Sul, voltei para Minas Gerais. Eu já fui, assim, pelo menos uns 3 ou 4 lugares. Belo Horizonte é conhecido pela quantidade de bares que tem, né? Que eu chego e eu falo, não, canudo não, obrigada. Ou eu pergunto, esse canudo aqui, eu venho às vezes no papel, né? Eu falo, esse canudo é o quê? De plástico? Não quero canudo de plástico. E eu devolvo. Mas a maior parte das pessoas, porque eu fico observando o entorno, abrem, pegam os seus canudinhos, e aí quando você sai, às vezes, do bar, do café, costuma ter uma área de lixo que você já consegue ver onde que está. Aí tem canudo, assim, tem um mar de canudo fora e dentro, que as pessoas também não colocam, né, dentro da... E assim, a gente tem que se educar para isso, e infelizmente algumas atitudes tem que partir de algum lugar que não seja só individual, porque eu acho que no campo individual a gente demora muito para a gente comprar essas ideias, sabe? A gente não consegue entender aquilo que você falou no início das conexões, que a Patrícia também falou, das interconexões. A gente tem pouca consciência disso ainda, de como que uma atitude minha interfere logo ali. Eu não estou pensando já interferindo na pobre da tartaruga, dos peixinhos, das focas. Não, eu estou pensando aqui, ó, ali do lado. O meu irmão que mora, infelizmente, numa calçada, usa como cama, e o tanto de... Assim, é muito lixo pela cidade, muito plástico, muito canudo, é um horror, né? Eu tinha a impressão de que isso aí já tinha virado lei até no mundo todo, de serem biodegradáveis. Não, é municipal. Cada cidade faz a sua, é municipal. Alguns lugares já tem esse banimento aí. Anota, Roberto. Anota, campanha mundial, tudo mundial agora. Isso aí. Mundo todo. Campanhas contra. Eu fico me perguntando, em casa a pessoa toma leite, suco com canudinho? Eu duvido, né? Mas enfim. Não, mas pelos restaurantes, né? Os restaurantes e as coisinhas que vendem, infelizmente, esses Tetra Pak que vendem no mercado, é tudo com canudinho. Tudo com canudinho, tudo. Não, é um negócio... A OMS já não decretou uma paradinha mundial para obrigar até o ano tal, tudo. Então, eu achava que já estava tudo que eu
Ainda tem um caminho longo pela frente, Raquel. Longo caminho. Mas vamos lá. Tá, mas o ano, não sabe o ano que foi exigido, um desafio de 10 anos, um treco assim? Para ter assim, Raquel, de plástico? Acho que não. Sobre os canudos, sim, eu já ouvi, sim, uma lei que já queriam acabar com os canudinhos. Isso eu já estou contigo, Raquel. Eu ouvi isso aí. A gente tem que ficar antenada nos prazos, limites, e de repente fazer algum, eu não sei como, mas chamar atenção aos, sei lá como, alguma coisa que nem Greenpeace faz, sabe? Campanhas que atingem os governantes para, então, ficar atentos a esses prazos e implantar. Deu. Eu falei. Perfeito, Raquel. Não, é isso aí. E vai de encontro ao que a gente comentou lá no início, das conexões. O ato de consumir é também um ato político, né? A gente tem que exercer o nosso papel de cristãos e cidadãos do ponto de vista político também para que isso aconteça, né? Às vezes eu me pergunto, sabe? Por exemplo, eu tenho um irmão que é químico. Às vezes eu me pergunto, tem 2 perguntas que eu vivo me fazendo. Tantos químicos que despejam no mercado de trabalho no mundo todo, e soluções básicas como essas ainda não, né? A mesma coisa, tanto esse curso de serviço social, né, assistência social, quais faculdades tem disso? Então, hoje, tu vê mendigo deitado na rua, tanta gente que estuda, instituição, e estudam, e mestrado, doutorado e tese, sei lá o quê, não emplaca. Eu só fico me perguntando, assim, que bizarro, porque não é uma coisinha 1, 2, 3, são centenas, milhares de gente sempre nos laboratórios ou nas faculdades, não emplaca. Eu fico meio que de boca aberta, assim. Mas é só uma reflexão, vou te deixar falar aí de novo. Não, mas tu tem razão. Tanto recurso à disposição, gente, dinheiro, porque dinheiro existe, né? Vamos combinar, tem capital no mundo para isso, ele é direcionado para outros pontos, né? Outras indústrias, outras matrizes, né? O que eu chamo de matrix, né? Que sugam esse capital aí, a matrix financeira, a matrix bélica, a matrix farmacêutica, a matrix da pecuária, enfim, recurso tem. A matrix do petróleo, que tem subsídio de petróleo até hoje. A gente está falando em substituir os combustíveis fósseis, mas muitos governos mundo afora ainda subsidiam a indústria petrolífera, ou seja, é um contrassenso, é um contrassenso ridículo, assim, incrível, né? Que não faz mais sentido. Antes de seguir em frente, só trazendo um último exemplo aqui, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, democrata, que se elegeu com uma bandeira muito importante, ambientalista, e que agora joga tudo de lado e autoriza a abertura de campos petrolíferos imensos numa região altamente sensível que é o Alasca. Ou seja, ao invés de estar trabalhando firme na transição energética, abre um campo gigantesco no Ártico, no Alasca. E aí eu pergunto, quem governa o mundo? São os presidentes? São os governantes? Não, existem escalas acima deles de poderes incríveis, trilionários econômicos, que esses sim governam de fato o mundo. E está na nossa mão desenvolver sermos os consumidores do século XXI, né? Exercer o nosso papel de consumidor no século XXI para reverter isso. A gente sabe que não é da noite para o dia, mas é reversível. Isso é reversível. Lógico. O Trigueiro fala no livro, gente, de um historiador escocês chamado Niall Ferguson, que diz que já passaram pelo planeta, né? Desde que o homem é homem, né, ser humano, já passou 100 bilhões de habitantes pelo planeta ao longo da história cumulativamente, né?
Hoje aqui a gente está na casa dos 8 bilhões, não falha a memória. Então, 8%. Representamos 8% de todo esse histórico de habitantes humanos que a Terra já viu, né? É justamente esse grupo, nós, esses 8%, no qual eu e você estamos inseridos, diz o Trigueiro, que terá a enorme responsabilidade de realizar as escolhas mais importantes da história da humanidade. Não há dúvida de que estamos à altura do desafio. Não há dúvida. A pergunta fundamental é: estamos realmente interessados em enfrentá-lo? E aí, sobre isso que o Trigueiro fala, de que não há dúvida de que estamos à altura do desafio, hoje, o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, disse exatamente isso. Exatamente isso. Ele disse hoje, que nós temos todos os recursos tecnológicos, financeiros e humanos para resolver, ou pelo menos para começar a resolver, né, a questão do aquecimento global, a questão da extinção de espécies, a questão do aquecimento global, dos eventos climáticos extremos. Nós temos as condições. Temos. O problema é que parte importante da humanidade, os grandes grupos e as massas que seguem, ainda alimentam de uma certa forma esses grandes grupos, eles não querem. Eles não querem. Mas nós queremos, né, gente? Nós queremos e vamos fazer a nossa parte. O Trigueiro diz ainda que... Não, esse aqui não é do Trigueiro. Esse aqui é de uma obra que eu já trouxe aqui, que agora eu esqueci o nome. A degradação se acentuou na segunda metade do século XX. Uma geração. O que significa que se o planeta foi levado à beira de uma catástrofe climática numa só geração, a responsabilidade de a evitar pertence também a uma só geração. Adivinha quem? A nossa. Está numa obra do David Wallace Wells. Vou ver se eu acho aqui qual é o nome. Ah, sim, A Terra Inabitável. É uma leitura interessante, recomendo. Um tanto apocalíptica, mas o David Wallace Wells coloca ali informações pertinentes, concretas, que são um verdadeiro choque de 220 watts nas nossas peles. Ah, sim, isso aqui saiu hoje, tá, gente? Já estou chegando no fim, tá? Isso saiu hoje. Saiu o relatório do IPCC e, segundo o secretário-geral da ONU, trata-se de um guia de sobrevivência para a humanidade. Deixa eu compartilhar a tela dele aqui para mostrar onde é que está. Está aqui. Isso. Saiu hoje o relatório do IPCC. O relatório diz o seguinte, em síntese, né? As nossas escolhas e ações durante essa década terão impactos agora e durante milhares de anos, o que reforça o apelo ao investimento na adaptação e na justiça climática. Eu não tinha ouvido falar essa expressão, viu, justiça climática, e faz todo sentido, porque existe uma grande injustiça climática, né? Eu acho que eu comentei isso em algum encontro nosso. A África, por exemplo, que é um continente pobre ainda, miserável, embora tenha bolsões de riqueza, de indústria, de tecnologia, tem muito lá, mas a África contribui com menos de 1% para toda a questão do aquecimento global, mas sofre muito com o que acontece por conta do aquecimento global promovido por outros países mais industrializados, né? Isso aí me parece ser a tal da justiça climática, ou no caso, injustiça climática, né? Um continente que sofre por conta disso. Ou então, eu acho que até já falei isso, talvez esteja sendo repetitivo, me perdoem, né, se eu estou sendo, mas o país lá da Ásia Central chamado Butão, que, gente, eu estou louco para conhecer o Butão, se um dia eu puder, eu vou. É um país que tem um Ministério da Felicidade, para vocês terem uma ideia. É um país que tem superávit na questão das emissões, ou seja, ele recolhe muito mais gás carbônico da atmosfera, muito mais do que joga
para a atmosfera. E é um país equilibradinho, bonitinho, com as suas florestas e tal, mas que está começando a sofrer e muito com os eventos climáticos extremos, inundações que vêm do derretimento do Himalaia, algumas secas, duras, duríssimas, enfim. Para vocês verem aí de como é essa questão da justiça climática, né? Como ela, na verdade, se trata de uma grande injustiça climática, né? Tem uma fala aqui dessa... Gente, está acabando minha bateria do laptop. Carol, me socorre aí se tiver ouvindo, me traz o carregador, por favor. Ai, gente, desculpa aí. Diz aqui, então, que até 2030 é necessário acelerar a ação para as sociedades humanas se adaptarem às alterações climáticas causadas pelas emissões de gases, se queremos ter alguma oportunidade de limitar o aquecimento global a 1,5 graus acima dos valores anteriores à Revolução Industrial. Tem muito cientista que já está jogando a toalha quanto a isso, que não tem como voltar àquele padrão pré-Revolução Industrial. Então, é uma questão... Obrigado. Meu anjo me salvou aqui de não ficar sem energia. Obrigado. Então, na verdade, a gente está lutando não para reduzir 1,5 grau, mas a gente está lutando para que não aumente muito mais do que isso. Não, mas vai ligar aqui. Então, a coisa é realmente seríssima e está se aproximando de um ponto de não retorno perigosíssimo. Então, minhas amigas, estamos chegando já ao final, acho que nem ia precisar carregar, estamos chegando já no finalzinho. Deixa eu colocar aqui, então, os últimos, ou eu acho que é o último slide, que é muito bacana, muito bacana. Isso aqui é para nos dar esperança, tá, gente? Para nos dar muita esperança, para fazer a gente arregaçar as mangas e fazer todo o nosso possível, e irradiar essas possibilidades, né? Usando o Francisco de Assis como exemplo, que dizia para os seus frades, né, os seus confrades, para sair e pregar o evangelho pelo mundo, e se preciso, usar palavras, mas pregar pelo exemplo, né? Então, que a gente irradie esses exemplos. Eu não estou ouvindo. Será que está no mudo? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Então, que a gente irradie isso, sabe? Que a gente faça o nosso possível. Irradiando exemplos. Os nossos pequenos exemplos já são grandes exemplos, podem ser sementes que frutificam, às vezes, muito perto da gente. Ou frutificam em lugares que a gente não faz nem ideia que vão frutificar. Porque você sabe, os pássaros comem os frutos e levam as sementes longe, né? E às vezes uma árvore nasce longe de onde a ave fez a sua refeição. Da mesma forma nós. Da mesma forma nós. Está me ouvindo? Não ouço nada. Não está nos ouvindo? Natila ficou no mudo. O microfone está ligado, mas não ouço. Mas... E agora? Está me ouvindo? Não? Ué, o que será que houve? Que pena, Natila. Está me ouvindo agora? Eu dei uma mexidinha aqui. Acho que a Natila não está nos ouvindo. Foi lá, tudo bem. Tá tudo bem aí, minha irmã? Natila? Mas estão todos ouvindo. E também a gente acha que já está quase acabando, né? Aí quando subir o vídeo, a gente passa o finalzinho para ela, se ela não conseguir retornar o áudio, que acho que vai ser lá que ela não tá conseguindo. Pode ser. Então, eu trago aqui para finalizar a Joana de Ângeles, Encontro com a Paz e a Saúde, a nossa ecologista, psicóloga, Joana de Ângeles, que ela diz que a individualidade liberta-se do ego e faz-se irmã da natureza e de todas as criaturas que existem, mantendo um relacionamento vibrante
com as energias universais e os seres que habitam outras dimensões vibratórias. Aqui abaixo, eu trago uma fala, eu vou falar olhando para a câmera assim para ver se a Natila me consegue fazer uma leitura labial, eu vou conduzindo com cursor aqui. Albert Schweitzer, que é uma figura fantástica, sabe? Um missionário, um filósofo incrível, e que nos diz o seguinte: quanto mais fundo olharmos na natureza, mais reconhecemos que ela é cheia de vida e mais plenamente compreendemos que toda a vida é sagrada e que estamos unidos com toda a vida que há na natureza. O homem não pode mais viver uma vida para si próprio. Precisamos perceber que toda a vida é valiosa e que estamos unidos a toda esta vida. Deste conhecimento provém nosso relacionamento espiritual com o universo. E Trícia, será que se eu sair e entrar de novo, pode dar tempo para essa partezinha final? Não é você, acho que está com ela. Eu não sei se ela estava com fone, ou está com algum problema, ou está com alguma coisa no dispositivo dela, porque nós estamos todos te ouvindo normalmente. Tá. No caso, ela, né? Eu também não sei se valeria a pena para a gente encerrar aqui, mas seria sair e voltar e ver se rola, né? A própria Natila sair e voltar, né? Isso, o que o problema está no dispositivo dela, né? Tá escrito no celular. Não ouço nada. Ô dó, gente. Deixa eu fazer uma coisa aqui, rapidinho, vamos ver se eu consigo. Acho que está no celular. Tá ligado o microfone, mas não fala. Tá ligado, ó. Despluga do celular e pluga de novo, sabe? Escrever para ela aí. Só um segundinho, gente, deixa eu tentar uma manobrinha aqui, só para tentar colocar... Ver se a Natila está aí. Ah, ela saiu. Não, ela está aí. Então ela só fechou a câmera, deve estar cutucando lá, tentando alguma coisa. Aí alguém mandar um recadinho para ela tirar desplugar aqui do celular o fone e plugar de novo. Ou talvez, se ela está de fone, ela tirar o fone e deixar pelo fone do celular, sem os foninhos de ouvido. Só para esse finalzinho. Não, né, Natila? Acho que ela não está de fone, não, gente. Não tá? Acho que não. Eu vi tu escreveu no slide para ela experimentar. Pois é. Sair e entrar de novo. Eu acho que tu quis escrever no box de mensagem, foi aparecer ali no slide do lado da Joana de Anjos. Não, mas é que é para ela ver, porque eu acho que ela não olha o... mas eu acho que ela viu, porque ela está no celular, então ela não consegue acessar lá, é mais difícil. Mas a mensagem aparece na tela e ela respondeu: eu estou com fone, mas eu não estou ouvindo. Que é isso que eu estou achando, que ela está com o negócio no ouvido, então talvez ela tirar lá do celular e ouvir o áudio direto do celular, talvez ajude. Não adianta, não uso. Tchau. Não. Olha, um abração para vocês. Tchau, eu vou sair. Aí logo o vídeo está disponível, ela assiste o finalzinho. Pô, a gente está terminando, é bem o finalzinho agora. Essa parte aqui a gente já viu
no encontro passado, que são os pontos em comum, né, do espiritismo e da ecologia, já vimos exatamente esse mesmo quadro, né, com todos os pontos em comum. O último que se acrescentou lá embaixo foi o da importância da biodiversidade, que os espíritas e os ecologistas concordam que é absolutamente fundamental a biodiversidade. E aqui a bibliografia, que depois vai para o nosso blog. Gente, era isso que tínhamos. Poxa vida, fiquei triste pela Natina, mas, pô, ela perdeu a finaleirinha, coisinha de nada do fim. Vou mandar um áudio para ela depois pelo WhatsApp ali. Rever, né? Minhas caras amigas, agradeço de coração a força de vocês, o tempo, a dedicação, a causa, que não é um grupo de estudos comum, não tem nada de comum. Isso aqui, para mim, é a minha prioridade, é a minha obrigação de servir, sabe? De procurar servir o grupo. E eu vejo o brilho no olho de vocês, sabe? Em relação a essa urgência que a gente está vivendo no planeta. Sou muito grato. A gratidão é grande e contem comigo, contem conosco para a gente seguir caminhando. Por favor, sejam críticas, tudo que puder melhorar, sabe? É importante, tem muito que melhorar, tem muito o que fazer. Então, fiquem à vontade, falem sempre, tá bom? E tamo junto. E nos vemos em breve. Quiserem dar um tchauzinho, quem quiser falar? O nosso em breve será de quantas em quantas terças? A terceira terça de cada mês. Então, o próximo vai ser dia 18 de abril. Se Deus quiser. E as falanges de Francisco nos apoiarem. Seria bom você fazer um programa e deixar, né, as pessoas mais ou menos agendadas, né? Cronograma para o ano, né, Patrícia? Isso aí. Vamos fazer assim. Obrigado, tá, gente? Obrigado, Trícia, Carol, Fábio. Bom te ver, bom vê-las todas. Gratidão, turma. Por todo o carinho de você, toda a energia. Força, tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau.